Olá, meu povo, estamos de volta, né? Olha quem foi que apareceu, eu me encontrei. Tava lá no quarto do Nico tava dormindo já, eu fui lá, lembrei que eu tinha deixado lá, porque toda vida eu tiro meu óculos para fazer cosca nele, né? Fazer umas cosquinhas nele, porque ele dá o maior valor. Vamos nós, meu povo, começando a nossa aula de número 10, né? Vamos finalizar a nossa questão dos kits, né? Já deixamos montado aqui pra gente a ideia aqui do nosso tanto do MMC quanto do MDC. Certo? Deixa eu fazer até um alertazinho para vocês aqui, caso, né? Esse nosso caso é o caso de MDC. PH, como é que seria um caso de MMC para que eu possa até na hora da prova, se caso apareça, eu ter essa relação? Façamos o seguinte, ó, vou até fazer um negocinho legal aqui. Olha aqui a nossa questão, eu vou mudar um pouquinho o enunciado desse item 5 aqui da gente. Ele vai nos ajudar aqui para a gente. Olha só, Ricardo e Luiz largaram juntos em uma competição de ciclismo disputada em uma pista circular. Ricardo sempre dá uma volta completa na pista em 28 segundos, enquanto Luiz leva sempre 30 segundos para completar uma volta. Se os dois largaram juntos, e aí agora é a minha parte, né? Se os dois largaram juntos na primeira volta, em qual volta, quanto tempo depois, os dois vão se encontrar novamente na linha de partida? Pronto. Olha qual é a ideia. O Ricardo vai fazer 28, 56, né? 28 vezes 2, vezes 3, vezes 4. Ou seja, o tempo que ele vai fazer são sempre múltiplos. 28, 28 vezes 2, 28 vezes 3, 28 vezes 4, por aí vai. A do Luiz é 30. 30, 60, 90, 120. São sempre múltiplos de 30. Ou seja, eu preciso de um número maior do meu tempo, maior que 28, maior que 30, que eles sejam múltiplos, tanto de 28 quanto de 30. Eu quero o menor possível múltiplo dos dois. Comum, mínimo, múltiplo, comum. Beleza? E, perdão, para o nosso caso, máximo divisor comum, o nosso item 6 da nossa questão. E agora a gente vai finalizar. Veja, todos os kits são iguais. E vou ter que usar todas as 240 vestimentas. Então vamos para cá, vamos para a nossa telazinha aqui. Vou esquecer um pouquinho aqui. Primeiro eu, né? Deixa eu sumir um pouquinho eu aqui. E vou apagar aqui, perdão, aqui o nosso MMC. Então, qual é a ideia aqui que a gente precisa ter? Eu tenho 12, ou seja, o meu 60 dividido por 12 dá 5. O meu 72 dividido por 12 dá 6. O meu 108 dividido por 12 vai dar 9. Agora vem a minha interpretação da minha questão. Opa, é para cá. Ele me pede kits iguais. Kits iguais. Ou seja, eu terei 12 kits. Cada kit com 5, que é o dos 60 cobertores, 6 casacos e 9 calças. Serão 12 kits com essa mesma quantidade. Mesma quantidade. Eu poderia pensar o seguinte: bom, eu quero formar kits, mas somente com a mesma peça, o máximo possível. Olha a minha interpretação diferente. Dos meus 60 cobertores, eu consigo formar 5 kits com 12 cobertores. Dos meus 62 casacos, eu consigo formar 6 kits com 12 cobertores. E
Dos meus 108, das minhas 108 calças, eu consigo formar 9 kits com 12 peças, com 12 calças. Tudo depende da interpretação da nossa questão. O cálculo está feito. O que vai agora me interessar é o que fala a minha questão. Ele quer o número máximo de kits. Ele quer o MDC. O MDC é o meu número máximo de kits, 12. E cada kit desse vai ter o quê? 5 cobertores, 260, 6 casacos e 9 calças. Assim, o número máximo de kits vai fazer o quê? 12. São 12 kits. Gabarito da nossa questão, letra D, no exemplo 6. Letra D, no exemplo 6. Ficou legal? Todo mundo direitinho? Belezinha? Bom, ficou o caso aí também para o caso do MDC. Eu vou fazer o seguinte também. Depois também vou colocar lá, acho que já falei isso, que aliás a responsa aumentou aqui, né? Deixa eu ver aqui até para nossa telazinha aqui assim. Entendedores entenderão aí, porque teve uma responsa aí, um colega colocou uma postagem aí, que agora o negócio ficou tchuquinho, tá? É o meu canal do YouTube lá. Eu vou ver se eu coloco uma questão de MMC depois. A questão eu sempre jogo lá no meu blog, não sei se para quem já viu. No meu blog eu jogo as questões. Lá no meu blog também eu coloco o vídeo e também tem só uma sessão lá no meu canal do YouTube falando isso. Tanto faz você ir lá no meu blog do beijo no papai na mamãe.blogspot.com, tanto ir lá no meu canal do YouTube no youtube.com.br/paulohmq. Vou procurar uma questãozinha de MMC para colocar lá para a gente, senão eu gravo uma e jogo lá também, até para vocês poderem comparar essa situação. Perfeito? Não lembro se eu já coloquei, mas vou dar uma olhada, tá? Segura as pontas, pode ser que no estudo de vocês se complementem o estudo por lá. Pessoal, vamos entrar agora num novo tópico, né? num subtópico do nosso assunto Fundamentos da Matemática, muito cobrado pela nossa banca, pela FCC. Aqui, rapaz, eu tenho uma dificuldade, uma coordenação motora horrível. Mas vamos embora. Muito cobrado. E um tema relativamente simples para a gente, com cálculos matemáticos bem tranquilos, tá certo? Repetitivos até mesmo, mas que volta aquele assuntozinho. E a gente precisa ter uma atenção para a nossa interpretação lógica, para as nossas questões. É importantíssimo. O que é que nós vamos fazer? Vamos resolver as nossas questões e dentro delas a gente vai citando, né, alguns dos conceitos que a gente precisa saber relacionados à fração e suas operações. Vamos começar? Bora lá. Tá aí. Ó, já está aí a nossa tela e está na ordenzinha, né? Nossa agora operações com frações e operações com frações. O nosso item 7 na nossa continuidade. Olha o que é que diz o item 7. Carlos comeu a terça parte de uma pizza. Angélica chegou depois e comeu a metade do que Carlos havia comido da pizza. Por último, Beatriz chegou e comeu o correspondente, a metade do que Angelina havia comido. A fração que sobrou dessa pizza foi pura e simples fração. Vamos trabalhar com essas informações? Vamos lá, vamos trabalhar aqui com essas informações na nossa questão. Deixa eu apagar aqui. Bom, primeiro vamos trazer as informações da nossa questão aqui no meu item 7. Primeira coisa, o Carlos. Pessoal, o que quer dizer a terça parte? Ora, é 1/3, né? Terça parte é 1/3 da pizza. É como se eu tivesse dividido a pizza em 3 pedaços e ele comeu 1. Guarda aí. Angelina chegou depois e comeu a metade do que Carlos havia comido. Do que o Carlos havia deixado na pizza, perdão. Então vamos devagar. Se o Carlos comeu 1/3, e esse é o pensamento que a gente precisa ter, o Carlos partiu a pizza em quantos pedaços? O meu denominador, 3. E comeu quantos? 1. 1/3. Então, se você pensar sempre com essa ideia de pizza, o meu denominador sempre vai ser a quantidade de pedaços da pizza que ela foi cortada. No nosso caso aí, 3. E o meu numerador, o número acima,
a quantidade que a pessoa comeu. Então, se nós pensarmos que o Carlos comeu 1/3 da pizza, sobrou dessa pizza quantos pedaços? Sobrou 2 pedaços. De quantos? De 3. 2/3. Pronto. Certo? Olha a ideia também. 2 mais 1, 3. 3 pedaços da pizza que ela foi. Completei a minha pizza inteira. 3 pedaços. Vamos continuar? A Angelina disse o quê? A Angelina comeu metade. Metade do que, pessoal? Metade de algo. Esse de sempre é a ideia de multiplicação. Eu quero encontrar 3/5 de 60. 3/5, 3 dividido por 5 de vezes 60. Eu quero encontrar 1/4 de 100. 1 sobre 4 de vezes 100. Nesse nosso caso, Angelina comeu metade de vezes o quê? Vezes a parte que o Carlos havia deixado da pizza. Sobrou quanto? 2/3. Pronto, que lindo demais. Daí, o que é que eu tenho aqui? Ó, vou cortar esse 2 com esse 2. Multiplico 1 vezes 1 dá 1. Terço. Beleza demais. O que foi que aconteceu agora? A Angelina era como se ele tivesse dito que ela tivesse comido 1/3 da pizza. Carlos comeu 1/3. Angelina comeu 1/3. O que foi que sobrou agora? Ora, não sei nem se ele está pedindo isso, mas vamos pensar. A minha pizza tem quantos pedaços? A minha pizza tem 3 pedaços. O Carlos comeu 1, a Angelina comeu o outro. Comeram 2. Sobraram quantos pedaços? 1. De quantos? De 3. Vou para a minha última parte. Quem é a minha última parte? A minha amiga, cadê o nome dela aqui? Beatriz. Vamos para Beatriz. O que é que fala a Beatriz? Chegou e comeu o correspondente à metade. Metade de o que Angelina comeu. Cuidado agora. A Angelina comeu quanto? Comeu 1/3. Não posso simplificar, então eu multiplico numerador com numerador. 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 3 vai dar 6. A fração que sobrou da minha pizza. Pronto. Eu sei que o Carlos comeu 1/3. A Angelina comeu 1/3. E a Beatriz comeu 1/6. Então eu posso primeiro pensar no seguinte: se eu somar 1/3 mais 1/3 mais 1/6, eu sei tudo que foi comido da pizza. Vamos fazer logo assim? Pegar, eu pensei de uma maneira diferente. Segura as pontas e a gente vai chegar lá, tá? Eu tenho denominadores diferentes. Eu teria o MMC. O MMC é bem tranquilo, que é 6, né? 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1, 1. Ou seja, os 3 juntos comeram 5 pedaços, só que da pizza fatiada em quantos? 6. Logo, sobrou quanto? Dessa minha pizza de 6 pedaços, os 3 juntos comeram 5 pedaços, sobrou 1/6. PH, eu pensei assim, fala que eu te escuto. Ora, se tinha sobrado 1/3, perfeitamente, e a Beatriz comeu 1/6, é só fazer, então, 1/3 menos 1/6. Mesma coisinha. Bora lá? MMC, 6. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1, 2. Menos 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1, 1. 2 menos 1 dá 1.
sexto. Sobrou um sexto também, mesmo resultado. Para a gente ter um sexto tem letra A da nossa questão. Ok? Sempre lembrando, meu povo, sempre lembrando a importância da interpretação lógica da nossa questão. Vimos até em duas formas. Vimos o que aí? Soma de frações, subtração de fração, multiplicação de fração. Tá? Ficou faltando a divisão, caso apareça a gente mostra também. E a ideia do de. Esse de sempre nos dá a ideia de multiplicação. Gabaritando nossa questão letra A. Vamos para a próxima. Vamos começar a criar nossa gordurinha lógica das frações. É importante que a gente treine bastante isso. Vamos lá. A 8 está numa posição boa, vamos para ela. Algumas cadeiras novas foram distribuídas por 4 andares de um edifício comercial. O primeiro andar recebeu metade do total das cadeiras. Perdão. O segundo andar recebeu a terça parte do total das cadeiras que o primeiro andar recebeu. Beleza. O terceiro andar recebeu 2/5 das cadeiras recebidas pelos 2 andares abaixo. Por fim, o quarto andar recebeu as 16 cadeiras restantes. Em tais condições, o total de cadeiras distribuídas para os andares pares foi igual a. Vamos lá? Vamos colocar isso no papel? Preparar bem direitinho. Um pouquinho mais avançado, né? Mas a mesma ideia dos cálculos com frações, das operações com frações. Opa, passei errado, é aqui. Vamos lá? Vamos cá. Nosso exemplo 8. Bom, podemos pensar assim. Ele está querendo separar o quê? Cadeiras. Eu tenho a quantidade de cadeiras, pessoal? Não, PH, é isso que ele quer, né? Não, ele quer a quantidade de cadeiras distribuídas nos pares, né? Mas, de qualquer maneira, se eu tiver a quantidade de cadeiras, eu consigo encontrar o que ele me pede. Então, imagine x, ele não me deu esse valor. Vamos começar, então. O que é que acontece com o primeiro andar, pessoal? O primeiro andar, pela leitura, o primeiro andar recebeu metade das cadeiras, do total de cadeiras, ou seja, 1/2 de multiplicação x. 1/2 de x, isso é x sobre 2, metade das cadeiras. Guarda aí. O segundo andar recebeu a terça parte, 1/3, do total de cadeiras que o primeiro andar recebeu. O primeiro andar recebeu quanto? 1/2 de x sobre 2 ou 1/2 de x. 1 vezes 1 é 1, vezes x é x, 3 vezes 2, 6. X sobre 6. Deixa ela guardadinha aí. Terceiro andar. O terceiro andar recebeu 2/5. O terceiro andar recebeu 2/5 das cadeiras recebidas pelos 2 andares abaixo. Primeiro e segundo. Então, peraí, vamos dar uma paradinha aqui. Vamos dar um stop in the name of love, porque por enquanto eu só sei separadamente. Vamos ver o que é que vai acontecer com esses 2 andares aqui. Ou seja, é 1/2 mais 1/6. MMC pode ser com x também, tá, pessoal? Tanto faz. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. Mais 6 vezes 1, 6. Perdão, 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1, 1. Isso aqui vai me dar 4/6. E simplificando, vai dar 2/3. Então, os dois juntos... Opa, deixa eu botar bonitinho, né? 2/3 de x. Aí, pronto. Fazendo dessa maneira, lendo de novo, o terceiro andar recebeu 2/5. 2/5 de quem? 2/5 de os 2 andares juntos. 2/3 de x. Não posso simplificar, né? Porque está no mesmo, digamos, no mesmo andar. 2 vezes 2, 4.
3 vezes 5, 15. 4, 15 de x, 4x sobre 15. E o meu quarto andar recebeu o restante, igual a 16. Correu, meu povo. Qual é a ideia, então? Deixa eu até diminuir um pouquinho eu aqui. Qual é a ideia, então? Se eu somar, então, somar as cadeiras que eu coloquei no primeiro andar, com as cadeiras que eu coloquei no segundo, com as cadeiras que eu coloquei no terceiro, com as cadeiras que eu coloquei no quarto, tem que me dar quem? O total de cadeiras. Vamos lá? Ó, o total de cadeiras, o total de... Quem é o total de cadeiras? X. Isso vai ser igual a x sobre 2, mais x sobre 6, mais 4x sobre 15, mais somente o 16. O 16, note que ele não me dá na forma fracionária, ele me dá o número absoluto, 16 cadeiras. Vou somar todo mundo. Veja que eu tenho denominadores diferentes, preciso fazer o MMC. Dá um stop in the name of love na aula e faz o MMC. O MMC daí vai dar 30 para a gente. Faz aquele jeitinho que a gente já mostrou, né? Logo, eu vou ter então que o meu... Ó, para todo mundo, ó. E aqui já deixa a dicasinha para vocês também. É 30. 30 dividido por 1 dá 30 vezes x, 30x. Igual 30 dividido por 2, 15 vezes x, 15x. Mais 30 dividido por 6 dá 5 vezes x, 5x. Mais 15 dividido por 30 dividido por 15 dá 2 vezes 4x, 8x. E por último, 30 dividido por 1 dá 30 vezes 16 dá 480. Pessoal, importante agora, como eu fiz dos dois lados da igualdade o meu MMC, como eu coloquei dos dois lados da igualdade um MMC, esse 30 do denominador vai para o beleléu. Toda vida que você tirar o MMC de ambos os lados da igualdade, ao final você pode eliminar o denominador. Fica legal? Então bora para cá agora, ó. Eu vou ter então que 15x mais 5x mais 8x dá 15 mais 5, 20. 20 mais 8, 28x. Beleza? Vou para cá, ó. Deixa eu abrir um espaçozinho até aqui assim, perdão, viu? Ficou um pouquinho bagunçado aqui assim. Ou seja, então, 30x. Vou passar o 28 para o outro lado, vai ficar 30x menos 28x. Isso vai dar 480. 30x menos 28 vai dar 2x. Isso vai ser igual a 480. Logo, o meu x vai ser 480 dividido por 2, serão 240 cadeiras. PH não tem isso, porque não é isso que ele está pedindo, não? Ele está pedindo a quantidade das pares. Eu vou sumir aqui, eu vou pegar o único espaço em branco que tem aí, eu vou sumir aqui para fazer das pares. Então, cadê as pares? Pares x sobre 6 e, 16, fica até fácil. Então, bora lá. Segundo andar, 240 dividido por 6 dá 40. O meu quarto andar dá direto, 16. 40 mais 16, 56. Tem isso aí? Tem, meu povo? Deixa eu ver. Tem rufa? Ah, deu certinho. Letra E. É o gabarito da nossa questão. Vai devagarzinho, qualquer coisa volta um pouquinho para você entender todos esses rabiscados do professor. Tá certo? Gabarito da nossa questão, letra E no item 8. Ficou legal, meu povo? Deixa eu aparecer aqui embaixo mesmo no risco aqui assim. Ficou legal? Tchutchuquinha de novo, bem parecida até na nossa montagem. PH, existe outra forma que eu posso fazer? Bom, você poderia pensar o seguinte. Você poderia ver
quanto é de fração do primeiro, do segundo e do terceiro andar, bem parecido com o da pizza que a gente fez lá. E somar esses valores. O que sobrar tem que ser igual a 16. Tá? Você veria quanto em termos de fração foi o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar. E somar esses valores, você ia ter, fazendo um paralelo, a quantidade de pedaços de pizza que o primeiro, o segundo e o terceiro andar comeram. O que sobrar é igual a 16. Tá? O que sobrar, né? Sei lá, sobrou dois onzeavos, dois sétimos, 2/5, sei lá, 2/5. Sobrou 2/5. 2/5 do total de cadeiras é igual a 16. 2/5 de x é igual a 16. Também, o 2/5 eu inventei, tá? É um valor só para vocês terem a ideia do que poderia ser feito. Perfeito? Bora lá? Nossa 8 também foi para o espaço, né? Vamos para 9, vamos lá. Treino. Veja novamente, a base das questões de frações, a gente não está tendo muita dificuldade, assim, não é nem dificuldade, né? É o cálculo, né? Bem mais trabalhoso o nosso cálculo, mas sempre com a mesma, digamos, base teórica, soma, subtração, multiplicação, o dizinho aparecendo ali, tá certo? Olha o que é que diz o exemplo 9. Sérgio e Teodoro disputaram algumas partidas de xadrez. Cada partida de xadrez pode ter um vencedor e um derrotado, ou pode terminar empatada a partida. Das partidas disputadas, quantas partidas? Não sei, X. Sérgio venceu 3/5, empatou 1/4 e perdeu 6. Primeiro andar, segundo andar. Fração no primeiro andar, fração na vitória. Perdão, fração no empate, no segundo andar. Nesse caso, não vou ter terceiro andar, né? Não vou ter quarto andar, vou ter terceiro, 6 partidas. O total de partidas disputado por Sérgio e Teodoro terminaram empatadas. Pessoal, mesma ideia, só muda a perfumaria. A base, a essência da questão continua da mesma. Só muda aqui é Sérgio e Teodoro, a outra é cadeira, aqui fala em vitória, empate, derrota, lá falou em andar. Mas a base, a essência da questão continua a mesma. Vamos lá? Vamos para o nosso rabisco aqui, ó. Vamos lá. Questão de número 9 para a gente. Já comecei ali, lá no falatório, no enunciado da questão, eu já tinha dito. Pessoal, tem a quantidade de partidas? Não. X. E eu sei que dessa quantidade X de partidas, eu tenho 3/5, né, de vitórias, né? 3/5 de vitórias. Empates, 1/4. Derrotas, 6. De Sérgio, né? Sérgio venceu 3/5 e é o total de partidas dele, vitórias, empates e derrotas. Vou fazer agora como eu tinha falado daquele outro. Vou pensar assim, pessoal, vitórias e empates, digamos, quais são os pedaços de pizza que eu comi com vitória e empate? Pronto, vou somar essas duas, tá? Vou somar 3/5 mais 1/4. MMC é 20, né? MMC é 20. Eu vou ter 20 vezes 5, 4 vezes 3, 12. Mais 20 vezes 4, 5 vezes 1, 5. Ou seja, vitórias e empates foram 17/20 da minha pizza. 17/20 da minha pizza. Sobrou então, se a vitória e o empate comeram 17/20 da minha pizza, sobrou quanto da minha pizza? Sobrou 3 pedaços dos 20.
É ou não é? Ora, se eu comi 17 pedaços dos 20, sobraram 3. E esses 3 vinteavos representam 6. Ou, traduzindo, 3 vinteavos de multiplicação total de partidas. Quanto é o total de partidas? X. Vai ter que ser igual a 6. Essa interpretação que a gente fez poderia ter sido feita da mesma outra situação. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, eu vejo quantos pedaços de pizza eles comeram, né? Eles utilizaram. O que sobrar é a do quarto andar. Perfeito? Ficou legal. Então, bora lá. O que é que eu vou fazer agora? Ó, eu vou preservar o x igual a 6. Eu faço o seguinte. O 3 está multiplicando o x, passa para o outro lado, dividindo. O x, o 20 está dividindo o x, passa para o outro lado, multiplicando. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 20, eu vou ter 40 partidas. Logo, ele me pede o quê? O total de partidas disputadas por Sérgio e Teodoro. Quantas terminaram empates? Cadê o empate? O empate é 1/4. Logo, o meu empate é 1/4 de multiplicação, total de partidas 40. 40 vezes 1, 40, dividido por 4. Eu tenho 10 partidas empatadas. Tem 10 aí? Tem. Ah, beleza demais. Gabarito da nossa questão de número 9, letra C. Beleza demais. Tchutchuquinha da melhor qualidade. Ficou legalzinho também? Então, ó, essa questão de número 9, deixa eu até voltar aqui, tá? Gabarito da nossa questão de número 9, deixa eu sair daqui e daqui. A interpretação que a gente fez para esse item agora é o mesmo que eu possa fazer para a questão anterior de número 8 das cadeiras. Também posso pensar em resolver a 9 pelo mesmo raciocínio da 8. E você decidir, vai dar certo. Então você tem duas alternativas para a interpretação da mesma essência de questão. Seja somando todo mundo, seja pegando um pedaço e diminuindo. Você vê. Você decide. Beleza demais? Pessoal, finalizamos aqui a nossa aula de número 10. Dúvidas, perguntas, enfim, o que você precisar, vocês sabem onde me encontrar aqui no beijo, no papai, na mamãe, @gmail. Daqui a pouco a gente volta, tem mais um bocadinho, 10, 11, vamos até a questão de número 15. Número 15, dízima periódica. Vamos lembrar, mas isso um pouquinho mais para frente das nossas aulas. Ainda vamos resolver algumas questõezinhas, eu volto já. Beijo no papai e na mamãe.